avisar, as crianças, salinha, crianças de 2 a 3 anos, tem salinha, ok? Irmãos, eu gostaria de trazer uma palavra para o seu coração hoje, no livro de Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, você pode ficar sentado. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo 21. Aliás, só o versículo 21, que é o versículo chave desse capítulo. Todos acharam? Diz assim o texto: e isto trago na minha memória, porque isso me dá esperança. Em outra versão diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Vamos repetir para ficar bonito? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Antes de entrar no texto, eu gostaria de dizer algo para os irmãos e fazer um agradecimento. Vocês sabem que nós estamos numa luta com a minha mãe e não tem sido fácil. E por bondade de Deus, nós temos aqui tido a oportunidade de muitas pessoas terem nos ajudado nesses momentos, né? Tia Olina está sempre lá em casa ajudando. Tia Severina também, Manu estava lá esses dias, Maeli, pastor dormiu com ela lá no hospital alguns dias, e a gente tem ouvido dos médicos, e eles dão, né, o parecer deles, e quando a gente ouve, a gente fica triste, né, porque o momento está propício para Deus agir. Humanamente falando, não há mais condição. Mas Deus pode mudar toda e qualquer situação. Deus pode mudar toda e qualquer situação. Deus pode mudar toda e qualquer situação. Então continue orando. Eu quero agradecer a cada um de vocês que tem tirado um tempo, né? Uns estão lá em casa, na casa dela, participando, ajudando, cuidando. Outros têm orado, outros têm ligado. E isso tem sido muito bom e tem nos ajudado bastante, com certeza. Queridos irmãos, nós lemos um texto que está inserido no Antigo Testamento. Um texto e palavras ditas pelo profeta Jeremias, ditas com certeza, escritas talvez, mas na cultura judaica se dá a ideia de que o próprio Jeremias escreveu esse texto a punho. É muito interessante porque a gente começa a analisar a vida do profeta Jeremias e Deus trabalha com Jeremias de uma maneira diferente. Deus trabalha com o profeta Jeremias, desde a sua concepção. Quem não se lembra daquele texto muito interessante do capítulo 1, versículo 5, que diz assim: antes que te formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia, e as nações eu te dei por profeta. Deus trabalha com o profeta Jeremias desde a sua concepção. Paulo vai dizer no capítulo 1 de Efésios, capítulo 1, versículo 5, né? Que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, antes de existir os planetas, antes de existir as estrelas, antes de existir o mar, os animais, Deus já sabia a cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo, a roupa que você viria no domingo à noite, os hinos que iríamos cantar, a palavra que eu iria pregar nessa noite. Deus já escolheu você
antes da fundação do mundo. Você não nasceu por acaso, você foi escolhido, você foi selecionado por Deus para estar aqui nessa noite, e Ele tem um propósito a realizar na sua vida. Deus escolheu você. Então a maneira como Deus trabalha com o profeta Jeremias é uma maneira muito interessante. O seu nome, Jeremias, significa Jeová estabelece, Yahvé estabelece, ou Yahvé exaltado. É interessante que Jeremias é filho de Ilquias, um sacerdote, e o nome Ilquias significa o Senhor é minha herança, ou o Senhor é minha porção. Olha só que interessante. Jeremias, como eu disse, ele é de linhagem sacerdotal, mas Deus o escolhido para ser profeta. E eu aprendo uma lição com isso. Nem sempre Deus está na tradição. Nem sempre Deus está na tradição. Jeremias, ele era de linhagem sacerdotal, ou seja, de acordo com a linhagem, de acordo com a tradição, o que Jeremias seria? Um sacerdote. Mas Deus o chamou para ser profeta. Nem sempre Deus está na tradição. Deus nunca vai trabalhar, às vezes, Ele vai mudar algumas coisas na nossa vida. Nós fazemos planos, mas Deus tem propósito. Nós pensamos em ir em lugares, conhecer pessoas, estudarmos certas disciplinas, comprarmos tais coisas, mas esses são os nossos planos. Mas Deus tem um propósito, e o propósito é mais importante do que os planos, porque o propósito Deus já fez antes de você nascer, e você nasceu por causa do propósito. Vocês não pegaram. Você nasceu por causa de um propósito. Deus fez primeiro o teu propósito e depois deu a vida a você, para que você cumprisse o propósito. Antes que você se formasse, eu já te chamei para ser um profeta. O teu nascimento foi intencional. Você já existia na mente dele, nos propósitos eternos dele. Você lembra também do profeta Ezequiel, que também era de linhagem sacerdotal, e o Senhor o chamou para ser profeta, né? João Batista, também de linhagem sacerdotal, né? E eu acho, para mim, o maior paradoxo do Novo Testamento é João Batista, porque ele era de linhagem sacerdotal e estava no deserto. Ele tinha que estar no templo. O que João está fazendo no deserto? Uma outra coisa muito interessante que eu estava meditando: João batizava com água para arrependimento. Tem alguma coisa estranha aqui, porque o lugar autorizado para a remissão de pecados era o templo e não o Jordão. Por isso que eu disse que nem sempre Deus está na tradição. O lugar autorizado para a remissão de pecados era o templo. Por quê? Porque lá no templo sacrifícios eram feitos, sangue era derramado no altar. Era lá no templo que existia a Arca da Aliança, mas no tempo de João já não existia mais, porque a arca sumiu na invasão de Babilônia em Judá. Então, olha só que interessante, João está dizendo: eu batizo com água para arrependimento, mas o lugar oficial de arrependimento e de remissão de pecados era o templo. Mas ele está batizando no Jordão. Então ele está dizendo: eu estou indo contra o templo. Por quê? Porque o sistema do templo estava corrompido. Eu batizo com água para arrependimento, mas vai vir um aí. Está vindo alguém aí.
que vai batizar com o Espírito e com fogo. Está vindo um aí que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E ele é tão forte, ele é tão poderoso, que eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos seus pés. E ele é tão forte, ele é tão poderoso, que ele vai fazer uma revolução. Ele vai trazer uma revolução. Ele vai derramar o seu sangue e vai comprar brancos, pretos, amarelos, gregos, troianos, romanos, judeus. Ele vai salvar a humanidade. Aleluia! Uma outra informação sobre Jeremias. A Bíblia fala lá no capítulo 1 da sua região. Ele era de Anatote, que ficava ali em Benjamim. A gente vê isso lá no capítulo 1. Essa história do profeta Jeremias, toda essa história, né, ela acontece do ano 685 ao ano 616 a.C. Então Jeremias acompanha toda aquela trajetória, e ele foi um profeta que sofreu muito. Não é à toa que ele é conhecido como profeta chorão, profeta das lágrimas. Quem nunca ouviu falar isso? Ele foi um profeta que pagou um preço muito alto. Queridos, a chamada de Deus tem um preço. Ela tem um preço. Às vezes você tem que renunciar à família, planos, ambições. A chamada de Deus tem um preço. Nada é de graça. Nada é de graça. A chamada de Deus na nossa vida, os propósitos de Deus na nossa vida, para que eles aconteçam, tem um preço. E esse profeta, ele paga um preço muito alto. Você vê, por exemplo, né, ele era um profeta muito solitário. Você vê no capítulo 38 do seu livro, do versículo 1 até o 4, você vê o que eles fazem com Jeremias. Eles pegam Jeremias e colocam Jeremias em uma cisterna, em um poço. E o poço estava sem água, graças a Deus, porque senão ele morreria afogado. Mas a Bíblia diz que o poço estava cheio de lama, e a Bíblia é bem clara em dizer: e atolou-se Jeremias na lama. O que aconteceria com Jeremias? Ele ia morrer. Provavelmente ele iria morrer. Mas Deus tinha providenciado um homem, eunuco, etíope, chamado Obed-Meleque. Sabe o que significa Obed-Meleque? Servo do rei. Vocês se lembram quando Jesus estava carregando a cruz? E aí os soldados romanos pegaram alguém, vestido de linho fino, indo para a festa de Páscoa, Simão Cirineu. E disse: você não vai carregar essa cruz sozinho, não, alguém vai te ajudar. O que aconteceu com Jesus aconteceu com Jeremias. Alguém, Deus providenciou alguém para tirar Jeremias do poço. E o significado do nome Obed-Meleque é servo do rei. Eu não sei em que poço você está. Eu não sei em que fossa você está. Eu não sei qual é o poço que jogaram você, mas Deus vai enviar o servo do rei. Sabe quem é o servo do rei? Sabe quem Obed-Meleque tipifica aqui? O Espírito Santo. É o estrangeiro. Ele tirou Jeremias do poço. Sabe o que Obed-Meleque fez? Ele foi até o rei Zedequias e intercedeu por Jeremias. A Bíblia diz que nós não sabemos pedir como convém, mas esse mesmo Espírito, ele intercede ao Pai
com gemidos inexprimíveis. Tem alguém diante de Deus intercedendo por você, intercedendo pela tua casa, intercedendo pela tua família. O Espírito Santo está dizendo: ajuda ele, ajuda ela, cura ele, cura ela, muda a vida dele, muda a vida dela. Alguém está intercedendo por você. Tem alguém intercedendo por você. Você não está sozinho nessa, não. Você não vai morrer no fundo do poço. Tem a corda do socorro chegando para te resgatar. A Bíblia diz que eles pegaram os trapos e fizeram uma corda e retiraram Jeremias do fundo do poço. A corda do socorro está chegando para você. Existe uma providência de Deus chegando para a tua vida. Existe uma providência de Deus chegando para a tua família. Você não vai terminar assim. O Espírito Santo está intercedendo e Ele vai te retirar desse lugar de sofrimento. Vamos lá, vamos caminhar. Aleluia. O que é interessante, o texto que eu li, olha só. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Bom, eu preciso falar para vocês o que é memória, porque senão vocês não vão entender. E nós temos uma ideia errada, por falta de conhecimento muitas vezes, do que é de fato a memória. Eu fiz um estudo e eu gostaria de falar algumas coisas para você. Olha só, existe alguns pontos no nosso cérebro da memória. A memória ela não é uma só, mas ela está em pontos diferentes do nosso cérebro. E aí os neurocientistas, eles dão nomes a esses pontos diferentes da memória que nós temos. Por exemplo, existe a memória procedural. O que significa isso? A memória procedural, ela governa os processos mentais repetitivos. Por exemplo, quando você anda de carro e você já faz isso de forma inconsciente, você passa a marcha, você pisa na embreagem, no acelerador, e você não fica pensando, tem que pisar na embreagem, tem que pisar no acelerador, tem que passar a marcha. Por quê? Porque isso já está na sua mente e você consegue fazer isso de forma inconsciente, né? De forma repetitiva. Isso é de forma padronizada. Ela permite que você faça, né? Ao escrever, por exemplo, ao andar de bicicleta, né? Lembra da datilografia aí que você vê a galera fazendo rapidinho aquelas coisas, escrevendo rápido na máquina de escrever, pessoal da antiga aí vai lembrar? Então, essa é a memória procedural. A outra memória interessante que existe é a memória episódica. Pela etimologia da palavra você já vai entendendo. Ela está relacionada aos eventos e episódios que aconteceram na nossa vida. Por exemplo, o aniversário que você foi, né? A primeira namorada, um exemplo, né? Uma viagem, né, tia Leia? Que a gente faz, que a gente lembra das viagens que a gente fez. Enfim, existe a terceira memória chamada memória semântica. O que isso significa? Quando você diz, por exemplo, qual é a capital do Espírito Santo, né? O que significa, por exemplo, a palavra travesseiro? Um exemplo, que associa sentidos e significados às coisas que existem no mundo. Isso é basicamente memória, para você entender. Agora, o que eu acho interessante é que o profeta está dizendo: eu quero trazer à minha memória o quê? O que vai me dar esperança. Ele está sendo específico. Ele está dizendo: eu quero trazer à minha memória aquilo que vai me dar esperança, que vai me dar combustível, que vai me fazer
caminhar, que vai me motivar. O profeta está dizendo isso devido à grande situação que ele está vendo. Ele está olhando para o templo e está vendo o templo destruído. Ele está vendo crianças chorando. Ele está vendo os muros de Jerusalém quebrados, fendidos. Ele está vendo muitas situações ruins. Então, em meio a toda aquela turbulência, em meio a toda aquela dificuldade, o profeta está olhando e dizendo: está tudo destruído, eu estou vendo morte, eu estou vendo tristeza, mas eu vou trazer para minha memória algo que vai me dar esperança. Eu vou trazer para minha memória algo que vai me dar esperança. Por pior que esteja a situação no momento, eu vou trazer para minha memória algo que vai me dar esperança. Há pessoas que trazem na sua memória recordações traumáticas, problemas, traições, dificuldades, desesperança. E o que nós precisamos entender é que nós somos movidos por aquilo que nós pensamos. A Bíblia diz que assim como o homem pensa, assim ele é. O que Salomão quer dizer com isso? Eu sou resultado das coisas que eu penso. Como o homem pensa, assim ele é. Eu sou resultado daquilo que eu penso. E eu estava lendo um livro essa semana muito interessante, e o doutor Djalma Pinho, ele diz um negócio interessante. É importante saber que o comportamento mental, olha o que ele diz, não afeta apenas o nosso cérebro, mas todo o nosso corpo, até o interior das células, através do processo chamado de transdução. Os pensamentos que pensamos são transformados em informação pelas células que entram no sangue, pela corrente sanguínea, até o núcleo das células. As informações são conduzidas por hormônios neurotransmissores para a regulação genética. Ou seja, o que ele está dizendo é que se eu penso coisas ruins, eu fico doente. É o que a neurociência comprova hoje. Os pensamentos, eles se transformam em células cancerígenas. Quantas pessoas estão com câncer por conta daquilo que pensam? Quantas pessoas estão ficando doentes por amarguras, porque não conseguem liberar perdão, porque não conseguem esquecer problemas e traumas do passado? E eu gostaria de dizer para você nessa noite, meu amado e querido irmão, você precisa renovar a sua mente. Paulo diz: não se conformem com esse mundo, mas transformai a vossa mente pela renovação do vosso entendimento. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você precisa mudar a sua mente. Paulo diz: pensai nas coisas que são de cima, e nisso pensai. Você precisa mudar a maneira como você pensa. Isso é sério. Pensai nas coisas que são de cima. Tem esperança. Tem esperança. Tem esperança. Tem esperança. Você lembra de Pedro? Pedro tem a sua vida restaurada. Lá no livro de Marcos, no capítulo 16, no versículo 7. A Bíblia fala algo interessante. Quando as mulheres ali vão na sepultura de Jesus, elas vão ungí-lo. E quando elas chegam ali, elas vão se perguntando pelo caminho: quem vai remover a pedra? Nós precisamos de alguém para remover a pedra. E quando elas chegam lá, a pedra já estava removida. Talvez você está perguntando: como eu vou resolver essa situação? Mas quando você chegar lá, a situação já será resolvida, já estará resolvida. Quem sabe você está dizendo: meu Deus, como é que eu vou pagar aquela conta amanhã? E Deus está dizendo: pode deixar, eu estou providenciando algo para você. Senhor, como é que eu vou resolver aquela situação? E Deus está dizendo: pode deixar, eu já estou enviando o anjo. Ele vai fazer algo poderoso, Ele vai enviar a providência, Ele vai enviar os recursos. Não fique preocupado. Deus está entrando com providência na tua causa.
E quando elas chegam ali, a pedra já está removida, elas entram dentro do sepulcro e tem um homem vestido de branco e ele pergunta para ela: para quem vocês estão procurando? Jesus? Ele disse que iria ressuscitar. Ele ressuscitou. Avisem aos discípulos e a Pedro. Isso é forte. Avisem os discípulos e a Pedro. Por quê? Porque Pedro já tinha perdido a esperança. Ele tinha negado, ele tinha traído. Ele disse, talvez nos seus pensamentos: não tem mais jeito para mim. Eu neguei, eu o traí, para mim já não tem mais jeito. Mas Jesus está dizendo, mas Deus está dizendo bem assim, ó: diga aos discípulos e também a Pedro. O que Deus está dizendo? Eu não desisti dele. Eu ainda tenho um propósito na vida dele. Eu ainda vou fazer algo poderoso na vida dele. Diga aos discípulos e a Pedro. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Deus não desistiu de você. Por pior que esteja a situação, Deus não desistiu de você. E eu gostaria de dizer algo para você: o teu nome está na boca de Deus. O teu nome está na boca de Deus. O teu nome está na boca de Deus. Sabe por quê? Porque o teu nome também está gravado na mão de Deus. Todas as vezes que Ele olha para a mão dele, Ele vê o teu nome. Ele vê o teu nome. Ele não pode te esquecer, porque o seu nome está gravado nas mãos dele. Todo dia Ele se lembra de você, porque o seu nome está gravado nas mãos dele. Aleluia. Diga aos discípulos e a Pedro. Diga aos discípulos e a Pedro: eu não desisti dele. O que é esperança? Eu já falei o que é memória. Agora deixa eu falar para você o que é esperança. No Aurélio, o que significa esperança? É um sentimento que vê com possibilidade, realizações daquilo que desejamos. Sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. E você pode me perguntar: Moisés, em que nós devemos ter esperança? Dezenas, centenas, milhares e milhões de coisas. Mas eu separei algumas coisas para que você possa ter esperança. Moisés, em que nós devemos ter esperança? Nós devemos ter esperança que um dia você será curado de todas as suas enfermidades. Você precisa ter esperança que um dia Jesus vai te curar de todas as suas enfermidades. No livro de Marcos, no capítulo 5, versículo 25, é um texto muito conhecido. A Bíblia fala ali da mulher do fluxo de sangue. E aquela mulher, a Bíblia diz que ela tinha gastado dinheiro com muitos médicos. O que eu acho muito legal ali é que tudo que aquela mulher tocava se tornava impuro. Aquela mulher, de acordo com o livro de Levítico, ela não podia estar em sociedade. Ela não podia estar na comunidade. Tudo aquilo que aquela mulher tocava era impuro. Então, se ela tocasse numa cadeira, a cadeira ficava impura. Se ela tocasse num talher, o talher ficava impuro. Ela não podia tocar nas pessoas, porque quando ela tocava nas pessoas, as pessoas automaticamente se tornavam impuras, porque ela era uma mulher impura, segundo a lei. Agora, o que eu acho interessante é que o dinheiro não era impuro, porque a Bíblia diz que ela gastou com muitos médicos. Se o médico fosse judeu, ele conhecia a lei. Se ele conhecia a lei, ele não podia receber o dinheiro que era impuro. Então quer dizer que para algumas coisas ela era impura, mas para outras não. Não é verdade? E a Bíblia diz que ela gastou dinheiro com muitos médicos. Se médico hoje é difícil, imagine há 2000 anos atrás. E a Bíblia diz que ela gastou dinheiro com muitos médicos, mas ela ouvindo
falar de quem? Ouvindo falar de quem? De Jesus. Ela teve esperança. E ela disse consigo, ela não falou com ninguém, ela disse consigo mesma, a Bíblia diz, e falando consigo mesma, se tão somente eu tocar, se tão somente eu tocar na orla dos seus vestidos, eu serei curada. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes. Aquela mulher teve esperança. Aquela mulher teve esperança. Aquela mulher teve esperança. Ela teve esperança. Ela disse consigo mesma. E falar com sozinho não é coisa de doido não, tá? Porque ninguém fala sozinho. Crente não fala sozinho. Crente fala com Jesus. Esses dias eu estava lá em casa orando. Eu não sei se eu orei alto demais. A janela estava aberta. E a vizinha disse assim para mim: eu escutei você orando. Você estava falando sozinho. Eu falei: não estava falando sozinho, eu estava falando com Jesus. E você que é enxerido, que estava ouvindo a minha conversa com Jesus. Então crente não fala sozinho. Crente fala com Jesus. E eu estava ali orando, falando com Deus, e me lembrando desse texto, quando ela disse: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Tenha esperança, querido, que Jesus vai te curar de toda a enfermidade. Por mais que o médico diga que não, por pior que seja o diagnóstico, não importa a luta, não importa a doença, não importa a dificuldade, tenha esperança. Tenha esperança. Se você tocar no Mestre, você será curado. Você será curada. Tenha esperança. Em segundo lugar, em que, Moisés, nós precisamos ter esperança? Que o Pai vai te aceitar de volta. Você lembra do filho pródigo? Outro também que falava sozinho. Por isso que eu estou dizendo, falar sozinho não é coisa de doido não. É coisa de Jesus. Quando o crente fala sozinho, ele não é doido não, ele está falando com Jesus. Ele disse consigo mesmo: quantos lá na casa do meu pai tem abundância de pão, e eu aqui estou passando fome? Ele disse: levantar-me-ei. É tempo de se levantar. Olha a esperança aí: levantar-me-ei. E irei ter com meu pai. E direi: Pai, eu pequei contra o céu. Eu pequei contra ti. Eu fiz besteira. Eu pedi a herança fora do tempo. Você já pensou um filho chegar para o pai e dizer assim: pai, já que o senhor não morre, me dá logo a minha parte, que eu tenho direito. Era isso que ele estava dizendo para o pai: eu não vou esperar o senhor morrer, eu estou ansioso, eu quero curtir a vida, eu quero gastar aquilo que é meu por direito. Então, vem de parte da fazenda, me dá minha parte, que eu vou seguir minha vida. E o pai não fala nada, faz o que ele pede. E a Bíblia diz que ele vai para uma terra distante, e ele gasta todo o seu dinheiro, dissolutamente, de forma errada. Aí vem uma grande fome naquela terra, e ele, que era agora um príncipe, que era um empresário, o filho de um empresário, e possivelmente também um empresário, agora estava apacentando porcos, e ele desejava comer a comida que os porcos comiam. Olha a situação desse jovem. Mas ele disse: eu vou me levantar, eu não vou ficar aqui, eu vou lá em casa pedir o perdão do meu pai, e eu vou dizer: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu já não sou digno de ser chamado seu filho, eu quero ser como um dos seus empregados. Por quê? Porque ele sabia que o empregado na casa dele era muito bem tratado. Quantos na casa de meu pai tem abundância de pão? E ele diz assim: eu quero ser
como um dos seus empregados. Me aceita de volta, me aceita de volta. E o pai não questiona, sabe por quê? Porque o pai amava o filho, o pai amava o filho, e Deus ama você, e Deus ama você, e Deus não vai te negar o pão, e Deus não vai te negar a provisão, se você se arrepender dos seus pecados, da tua vida de erro. Querido, o Pai está de braços abertos te esperando, e Ele está dizendo: vem, 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 porque tem algo novo para ti. Aleluia. O Pai está te esperando. Quarto lugar, e eu encerro aqui. Moisés, em que nós devemos ter esperança? Coloca o texto aqui para mim, fazendo favor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Moisés, em que nós devemos ter esperança? Que um dia Jesus vai voltar. Que um dia Jesus vai voltar. E depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com Ele para sempre. Jesus um dia vai voltar. É triste o que eu vejo hoje. É triste o que eu vejo hoje. Muitos crentes já perderam a esperança que um dia Jesus vai voltar. E eu gostaria de dizer para você: você precisa trazer à memória aquilo que Jesus falou: eu estou com vocês todos os dias, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, nos feriados. Todos os dias eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Os discípulos estão olhando, vendo ele subindo, e os anjos dizem: vocês estão olhando ele subir? Da mesma maneira que ele subiu, um dia ele vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Não perca a esperança, não perca a sua fé. Jesus vai voltar. Muitos crentes já perderam a esperança que Jesus vai voltar. Uns dizem que a sua volta será simbólica. Outros dizem: eu já ouço desde criança que Jesus vai voltar. Outros dizem: eu acho que Jesus vai demorar mais uns 1000 anos para voltar. E nesse eu acho, muita gente vai ficar quando Jesus voltar. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor, seu Deus. A qualquer momento talvez a trombeta vai soar. Quem sabe seja hoje que nós encontraremos com Cristo nos ares. Guarda a tua reserva de azeite. Não seja louca, seja prudente. Guarda a tua... Como é que está o teu estoque de azeite aí? Hein? Está sobrando? Está faltando? Se tiver faltando, hoje é noite de você encher a botija. Se tiver faltando, hoje é noite de você se consertar com Ele. Porque talvez hoje seja a sua última oportunidade. Coloca a tua casa em ordem, porque Jesus vai voltar. Quem sabe hoje seja a tua última oportunidade. E eu costumo dizer que Jesus volta todo dia. Todo dia tem gente morrendo. E depois que desceu a sepultura, meu amigo, já era. Então talvez hoje seja a minha e a sua última oportunidade. Nós vamos daqui para casa e não sabemos se vamos chegar, se Jesus não nos guardar, se os anjos do Senhor não nos proteger. Então aproveita a oportunidade, não perca a esperança.
Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E a Bíblia diz que Ele enxugará dos olhos toda lágrima, como Ele enxugou as lágrimas do profeta Jeremias. Ele vai enxugar as lágrimas do teu rosto, e lá já não mais haverá nem pranto, nem choro. Ah, querido, será alegria, 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 alegria eterna. Alguém pode levantar a sua mão nessa noite? Aleluia! Jesus vai voltar. Se prepare. Nós estamos aqui só de passagem. Somos peregrinos. Mas um dia seremos servidos pelo próprio Jesus. Um dia seremos servidos na grande ceia pelo próprio Jesus. Não é a Rainha Elizabeth II que morreu na semana passada. Não é o rei Charles III. Não é o Barack Obama. Não é o Trump. Eu estou falando de Jesus. Eu não estou dizendo que é o Bolsonaro que vai te servir. Eu estou falando que é o próprio Jesus, o Criador do céu e da terra, o Criador do universo. O próprio Jesus irá servir você. E Ele vai pegar um lenço, quem sabe, e vai enxugar. Deixa eu enxugar a tua lágrima. Deixa eu enxugar o teu sofrimento. Lágrimas aqui só de alegria, só de gozo, só de paz. Ah, querido, nós nos assentaremos à mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, com Salomão, com Davi. Nós estaremos com o próprio Jesus. E a Bíblia diz que do corpo que Ele tem, nós também teremos. Porque do jeito que Ele é, nós também seremos. Não haverá gravidade. Não haverá, querido, impossibilidades. Nós estaremos na eternidade, aonde tudo é possível. Tudo é possível. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido e amado irmão. Tudo é possível com Jesus. Tudo é possível com Jesus. Tudo é possível com Jesus. Porque nós somos temporais, mas Deus é atemporal. Nós somos finitos, mas Deus é infinito. Nós passamos, mas Deus é eterno. É eterno. É eterno. De eternidade a eternidade. Ele é Deus. E um dia o tempo vai acabar e nós entraremos em outra dimensão. A dimensão da eternidade. Mosquito não vai ter mais. É aquele mosquitinho que fica assim, de noite, que você tem que bater o remédio, ligar o ventilador, não vai ter mais. Calor você não vai sentir, nem frio. Estaremos, quem sabe, no ar-condicionado. Aquela coisa linda. Melhor que esse que está aqui essa noite. Você já pensou? Você já se imaginou ao lado de Jesus? Sabe por que eu estou falando isso? Para você ter esperança. 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 Está tendo esperança aí? Está tendo esperança aí? Está tendo esperança aí? Não coloca a tua esperança no governo não, porque ele erra. Não coloca a esperança nos homens.